perturba a paz. E nesse tempo aqui, quando Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, ele escreveu que não vos demovais da vossa mente, com facilidade, nem vos perturbeis. E aqui ele fala, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. É interessante aqui, porque há vários falsos mestres, eles são dirigidos, ou eles podem dizer que eles foram movidos a dizer isso por um espírito, e olha, isso acontece. Quando você abre o YouTube, muitos dizem, olha, Deus me revelou, aí não é isso que você ouve de vez em quando, Deus me revelou que agora o mundo vai acabar dia X, o mundo vai acabar dia Y. O que essa vacina aí, ela é o prelúdio, né? Os passos iniciais para o fim. A gente acaba ouvindo isso aí várias e várias vezes. Ou eles podem vir dizer que foi por algum tipo de palavra, na época de Paulo, talvez um ministério oral, dizendo que tinham aprendido de outros irmãos. Ou aqui ainda, aqui já estava em alta, né, a fake news. Porque nós vimos aqui, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Aqui eles chegaram ao ponto, esses falsos mestres, que carregavam doutrina de demônios, eles chegaram ao ponto de falsificar cartas, colocando ali, vamos dizer assim, o selo apostólico, como se Paulo tivesse escrito. E ali, para pesar, né, a sua argumentação, eles ensinavam essas falsas doutrinas como se o dia do Senhor ele já tivesse chegado ali. Isso não era verdade. E muitos faziam dessa maneira. Por isso nós vemos aí, quando você analisa ao longo de toda a história, você encontra várias outras epístolas, e aí você já sabe por quê. Talvez um dia você já se questionou. Existiram outras epístolas? Sim, mas aqui nós já vemos as respostas. Não eram inspiradas. Existiram falsas epístolas espalhadas entre os crentes, que já era uma iniciativa do adversário para derrubar a fé cristã nos seus primórdios, né, nos primórdios, quando se iniciou ali a igreja. Existe uma confusão muito grande, o Mário estava falando aqui sobre o dia do Senhor. Eu queria ler com você alguns versículos. O dia do Senhor, ou o dia de Jeová, como diz alguma tradução, esse dia já era muito mencionado no Antigo Testamento. E o Antigo Testamento nós sabemos que as profecias elas tratavam com Israel. Elas tratavam com o povo terrenal de Deus. E não pode haver confusão a respeito disso. Nós somos o povo celestial, a igreja. Mas Deus ele tratou com Israel como a sua nação eleita, ele diz na Escritura. Ele chama Israel de servo, né, de Jacó, chama ela de minha testemunha. Israel, ela era testemunha terrenal de Deus enquanto nação, ela testemunhava quem era Deus para as outras nações quando ela estava estabelecida aqui na terra, como nós podemos ler no Antigo Testamento. Israel, ela teve um caminho, aquela nação, ela teve um caminho de idolatria. Nós podemos confirmar isso. Você lê 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas. Você pode ler até antes, desde a época dos juízes. Quando Deus ainda usava os juízes, quando ainda não existia um rei sobre Israel. Nós já podemos ver ali que quando Israel, ainda ali, eles chegam à terra de Canaã, eles chegam à terra prometida, a terra que manava leite e mel, eles começaram a misturar-se à cultura que existia ali. E começaram a servir aos Baalis, diz a Escritura em Juízes, no livro de Juízes. E mesmo depois, quando Israel ela se tornou uma nação, nós vemos que houve uma separação também entre nações no reinado de Jeroboão. A Escritura revela isso, Reino do Norte e Reino do Sul. As 10 tribos de Israel e 2 tribos de um lado, a tribo de Judá. E sempre os caminhos de Israel foram marcados por idolatria. Só que Deus, irmãos, ele nunca foi indiferente aos caminhos do seu povo. E nós vemos que Deus, ele diz
segundo a Escritura, que ele visitaria toda a injustiça de Israel. Deus, ele disse que visitaria toda a injustiça de Israel. E aí, o Mário tinha falado sobre os eleitos lá em Apocalipse, sobre o remanescente, um termo que talvez você vai ouvir, porque Deus, ele diz que nesse juízo, Israel, o que sobraria dele seria como a sacudidura da oliveira. Ou seja, Deus, ele sacudiria a oliveira em juízo e sobrariam somente algumas azeitonas. E ele se referia ao remanescente, ao eleito de Israel, quando ele viesse em juízo contra o seu povo terrenal. Se você abrir o livro de Joel, eu quero ler algum versículo com você. O livro do profeta Joel, no capítulo 1, no versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Vocês vão notar, meus queridos irmãos, que o dia do Senhor, ele era mencionado nas escrituras proféticas. E o profeta, ele diz, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Se nós lemos também capítulo 2 de Joel, no versículo 11, capítulo 2 de Joel, no versículo 11, diz assim: E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo são os seus arraiais, porque poderoso é executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Veja, irmãos, como é o ambiente, as características do dia do Senhor. Esse dia do Senhor, quando a Escritura fala desse, esse dia ele supõe um julgamento manifesto do mundo, manifesto no mundo por Deus. O dia do Senhor, ele supõe julgamento. Nós não podemos confundir esse dia, que é a exibição do julgamento de Deus na terra, com a vinda do Senhor para os seus santos. São dias completamente diferentes. Por isso que nós lemos, o dia do Senhor é grande e muito terrível. Quem o poderá sofrer? Esse dia, ele abrange os julgamentos divinos que serão executados por Cristo. E isso iniciará com o seu próprio povo Israel, mas também abrangerá toda a terra. Se você passar para o próximo livro, que é o livro do profeta Amós, você vai perceber que o dia do Senhor, ele é muito comum. E ele é citado no capítulo 5. No capítulo 5 do profeta Amós. Olha que interessante. Olha só, quando Deus está dizendo aqui para Israel, Amós capítulo 5, no versículo... Vamos no versículo 16. Amós capítulo 5, no versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, o Senhor: em todas as ruas haverá pranto e em todos os bairros dirão: ai, ai, e ao lavrador chamarão para choro e para prantos que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz o Senhor. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz. Aí o versículo 20 diz: não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridade, sem nenhum resplendor? Isso aí, irmãos, isso é o dia do Senhor. Se você ler lá no profeta, eu vou ler mais um versículo, o profeta Isaías também falava desse dia. Capítulo 2. Profeta Isaías, que era o profeta que falava sobre o reino do Messias, ou o reino de Cristo. Capítulo 2, no versículo 12. Diz: porque o dia do Senhor dos Exércitos
será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta, para que seja abatido. Olha só, versículo 17. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E todos os ídolos totalmente desaparecerão. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor, e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para o quê? Assombrar a terra. Veja bem, a confusão que Paulo precisava desfazer agora na cabeça daqueles irmãos de Tessalônica. Eles estavam confundindo o dia do Senhor, e isso é algo muito verdadeiro e precioso para nós, porque isso acontece hoje também. É como se tivesse alguns crentes, né, como Amós escreveu aqui, que ficassem desejando o dia do Senhor, sem de fato conhecerem como será esse dia. O dia do Senhor, ele supõe julgamento sobre a terra. É um dia terrível, diz a Escritura. Ele virá em juízo pelo varão a que ele destinou, como está escrito em Atos, no capítulo 17. Cristo virá trazer juízo sobre a terra. Ou nós poderemos pensar que a rejeição de Cristo pelo mundo, representada na indiferença de Pilatos, ou representado por aqueles judeus que pediam, né, crucificam. Nós nunca, jamais poderíamos pensar que Deus seria indiferente à rejeição do seu próprio filho. E a Escritura ela estabelece que haverá esse dia de julgamento. Ele não se trata, irmãos, então, como nós estávamos falando, e nós vamos ambientar que esse dia de Jeová ele sempre estava se dirigindo a Israel. Nós vemos lá, Amós escreveu para quem? Para quem que ele estava escrevendo? Eu não vou aqui distinguir entre Reino do Norte e do Sul, mas ele estava escrevendo para Israel. Isaías, grande parte escreveu por Ezequias, Israel. Joel também escreveu, Israel. Todos eles escreveram a respeito desse dia de Jeová. E ele estava apontando para o povo de Israel. Primeira coisa que nós nos perguntamos, para quem Deus estava falando isso? Para Israel. Evidente, irmãos, que quando nós continuarmos lendo, nós vamos perceber que esses julgamentos, eles abrangem a terra. Porque aquilo que Deus pensa a respeito do homem hoje, está bem descrito também em Isaías, no capítulo 24. Veja bem, Isaías, capítulo 24. Você vai perceber que, porque esse julgamento ele afetará todo mundo. Isso é o que Deus pensa. Na verdade, a terra, Isaías 24, capítulo 24, versículo 5. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis. Quando a gente fala de leis, é que nós estamos vendo Israel, porquanto transgridem as leis. Ou seja, quando eu falo de transgressão, eu estou pulando um muro que foi estabelecido. Mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Isso é o que Deus olha e vê hoje na humanidade. Quando ele fala quebram a aliança eterna, nós não podemos pensar que isto aqui se referia tão somente a Israel. A aliança eterna se refere ao que Deus, a aliança que ele fez lá em Gênesis capítulo 9, quando ele restartou a terra. Então, o dia de Jeová, conforme nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, Paulo estava, então, aqueles crentes de Tessalônica estavam acreditando que esse dia já estava presente, já estava acontecendo. Deus já estava ali impondo o seu julgamento sobre a face da terra, mas Paulo estava mostrando para eles que isso não era verdade. Por isso ele disse, não demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Esse dia de escuridade, esse dia terrível, ele ainda não havia chegado, e Paulo estava agora ali se dedicando a desfazer todo aquele engano que estaria acontecendo. No mais aqui, irmãos, eu só queria ler esses versículos para que vocês se ambientassem no que significa esse dia do Senhor.
porque ele é um dia muito citado na escritura profética. Quando nós lemos os profetas, quando nós dedicamos a estudar esse ensino, você vai ver esse dia sendo citado. E eu acho isso muito bonito, irmãos, porque a escritura ela é de uma perfeição. Porque Paulo começa a citar esse dia, Pedro cita esse dia, fala sobre esse dia do Senhor. A palavra de Deus, ou aquelas promessas que ele fez, elas jamais morrerão. Ele vai impor o seu julgamento sobre a face da terra, e é disso que se trata esse dia do Senhor. Então haviam alguns enganos, e agora ali, a partir dos próximos versículos, Paulo vai mostrar o que era necessário que acontecesse antes que esse dia do Senhor desse o seu start, antes que ele tivesse início. Eu vou ficar até aqui, deixar para os